Foi a estreia do Dorival em Prof, tudo bem? Tudo bem, William, tudo bem, companheiros? Um abraço a vocês, todos e todas que nos assistem. Bom, o técnico era novo, o time não vai ser bem esse. Mas já treininhos só até agora, né? Não, e fora as escalações, em todos os jogos da Copa do Brasil, a gente teve os times entrando com a sua força, que não é máxima, e conforme o jogo corria, ia colocando jogadores para reforçar, né? Ia chamando a cavalaria. Isso aconteceu com todo mundo, alguns até se deram mal, como o Botafogo, teve contusão do Savarino, preocupante. O Barbosa logo no começo do jogo. Mas, enfim, em relação ao Corinthians, pelo menos um pouco mais de segurança. Defensiva, você quer dizer? Defensiva. Esse era o grande problema do Corinthians, né? É claro, no segundo tempo, o Novo Horizontino ficou muito com a bola, pouco fez com ela, mas também por um posicionamento do Corinthians que há muito tempo não acontecia. O Corinthians ofereceu uma resistência ao adversário que não vinha oferecendo. O Corinthians vinha de jogos seguidos, tomando aqueles gols de fora da área que todo mundo culpa o goleiro, quando na verdade há todo um sistema envolvendo isso. Não aconteceu hoje, né? O Corinthians tomava muito gol de bola aérea, isso até o Ramon já vinha resolvendo um pouquinho mais. O Corinthians não tinha proteção aos seus laterais. Hoje, o Dorival já ensaiou isso, e era natural que ele ensaiasse, porque depois daquela péssima atuação no Maracanã, embora os jogadores, como eu já falei, fossem outros, mas é a questão da postura, né? De como o Corinthians se apresentou, o pouco que um técnico pode fazer nessa condição, de ter chegado agora. Ele parece ter a intenção de dar a esse time, não pode ser diferente, um pouco mais de estabilidade, de equilíbrio, de controle de jogo. Em relação ao ataque que se paga, hoje ele também não o teve. Né? O Yuri entra no fim, não tinha o Memphis. O Memphis. Então é muito pouco para a gente avaliar em relação ao futuro. Mas acho que foi uma carta de intenções do Dorival. E eu acho que, para a medida do possível, para o que é a Copa do Brasil, que é uma competição também muito de resultado e menos de desempenho. A realidade hoje, o Corinthians era importante o resultado. A vitóriazinha para dar confiança, para apagar um pouquinho, não apaga, mas para tirar um pouquinho aquele ranço do final de semana e seguir, né? Eu acho que ele conseguiu. Tá. Isso ele conseguiu. E no jogo inteiro, né? No fim do jogo ele troca os volantes, mas ainda apresenta uma certa consistência. O time estava cansando e o Novo Horizontino estava em cima. Eu acho que foi uma estreia promissora. Mas, insisto, são realidades diferentes, né? Para campeonato brasileiro, a coisa é menos da mão para a boca. Sim. Essa nossa justificativa do resultado, acima de tudo, isso vale para a Copa do Brasil, para o mata-mata. É um resultado confortável para decidir agora em casa. Não está nada decidido, porque, inclusive, os confrontos entre Corinthians e Novo Horizontino têm essa característica, né? O Corinthians se dá muito melhor jogando lá, em Novo Horizonte, do que na Arena. Esse time do Novo Horizontino não era bem esse, mas chegou a abrir um 3-0 na Arena Corinthians, no Campeonato Paulista. Foi bem lembrado, é verdade. E não foi só contra o Corinthians, né? Contra o Santos. Foi. É o último time a ganhar do Palmeiras. Esse time não era derrotado desde que foi desclassificado pelo São Paulo no Campeonato Paulista. A gente vai falar, é um time de Série B, mas é um bom time de Série B. O que não é pouco diante desses confrontos todos, que só colocaram um jogo de Série A contra a Série A. É verdade. Que é o jogo do Ceará com o Palmeiras. Então, nesse conjunto da obra, espero que a gente ouça o Dorival. Estou curioso para saber a impressão ouviremos dele. Dorival. A minha foi uma impressão muito boa. Eu acho que o corintiano saiu um pouco mais aliviado no sentido dos problemas defensivos, principalmente. Temos aí um técnico de um clube chegando a um clube preocupado especificamente com o que precisa ser feito agora de cara. Ele entendeu esse recado. Lembrando que não estava a dupla de zaga titular também, porque o Gustavo Henrique, por contenção de carga, também não atuou. A dupla de zaga titular ali uma incógnita, né? A melhor dupla de zaga é sempre aquela que não está jogando, não é isso? Jogou, tem problema, põe o outro, mexe. Mas você tem razão. Tem sempre pelo menos um zagueiro de plantão, que é o melhor do momento. O melhor do momento é o Gustavo Henrique. Mas zagueiro você precisa ter pelo menos dois, né? Se não três, dependendo do esquema que ele quiser implantar. É difícil, juntando ali, às vezes mal dá um, viu? Calçado, ensaio valendo do Corinthians, então, do Dorival Júnior, porque para ensaiar não dá tempo, né? O ensaio né? Vai trocando pneu com o carro em movimento. Isso não rola, não. Boa noite. Boa noite. Para ninguém, né? Não é só para o Dorival. Ninguém tem essa oportunidade, né? Tão aguardada de quando assumir um clube poder
sei lá, se tiver 3 dias seguidos, o cara já está dando pirueta. O Dorival, o que ele fez? Hoje é quarta-feira, ontem ele deu um treino. Né? E assim, aí a gente vai para o jogo querendo ver um Corinthians todo reformado. Ninguém vai conseguir ver isso. O que tem são as intenções, quer dizer, você mexendo na escalação, o que você enxerga são decisões. A partir daí, o que você espera do trabalho? É uma nova forma de execução do jogo. E para executar algo diferente, você precisa trabalhar isso. Você não chega para os jogadores e apenas diz o que você gosta. Né? Aquela história do fulano tem boas ideias. Tudo bem, eu também tenho. Mas e como é que faz? Como é que você ensina? Como é que você faz o time executar aquelas boas ideias que você tem? Se você, aí está a mágica. Treinando, mas você não treina. Então, alguns têm tempo. Aí você tem que unir. O talento do treinador ao tempo. Às vezes você tem tempo, não tem talento. Às vezes tem talento, mas não tem tempo. Vai ter que ser a segunda opção, hein? Porque o mês de maio, tem quantos jogos do Corinthians em maio? Tem uns 10 jogos em maio. Todo mundo está com uma carga muito uma loucura, alta, né? Não porque para aí nunca. o Brasileirão vai parar e você para tudo. O que ele fez, né? Taticamente? Primeiro que ele preservou alguns jogadores, porque se ele esfola o Corinthians na quarta-feira, no sábado, tem o Internacional, que não é uma equipe simples de ser enfrentada, mesmo que seja em casa. Então ele precisava ter a perspectiva de um time fisicamente inteiro para poder jogar, para valer contra o Internacional. Então ele tira, o Memphis ficou em São Paulo, está lá machucado, se vai jogar ou não, vamos ver agora nesse finalzinho de semana, mas o Yuri Alberto banco, nem o Romero entrou, banco, ele foi com a linha de 4, né? Ele tinha Mateuzinho, Kaká, Ramalho, Andileri. Aí você encontrava o Maicon à frente, uma outra linha que tinha Bidon, Charles, Alex Santana e a volta do Thales. Então o Thales Magno, que você poderia imaginar nesse sistema, o Thales Magno ali ao lado do Héctor Hernandes, não. E dá assistência, né? Você volta pelo lado e quando você olha a movimentação dele, você percebe que ele baixou muito. Treinador chegando, né? Vamos mostrar que está todo mundo a fim de jogar. Então ele baixou muito e aí você encontrava num 4-1-4-1. Nesse formato apareceu algumas vezes o Héctor Hernandes à frente. Então o Dorival respeitou o Novo Horizontino? Sim. Mas acima de tudo ele respeitou o que ele viu no Maracanã. Assim, né? Essa bagunça aqui não dá. Então foi um time mais compacto, uma equipe mais preocupada em se defender bem. Nas bolas paradas não ficava assim, de acordo com a intenção de cada um. Tinha ali tem muito trabalho nisso, tá? Não é que mudou radical. Tem uma intenção de arrumar. Então, o que o Corinthians mostrou foram intenções realmente. Agora vamos ver. Sabe como é que é, né? Não é? Era o Novo Horizontino, está na Série B. Sim. Tem 2 vitórias, 3 empates na Série B e não perdeu. Perdeu hoje para o Corinthians, então. Como início, ele ganhou. Essa é a notícia. Como início é o resultado, né, Beira? Não tem jeito. É o resultado que é importante, que é fora de casa na Copa do Brasil, coloca o Corinthians numa boa situação para avançar, evita mais pressão, dá uma amenizadinha na pressão, vai mais dinheiro para os cofres, se o Corinthians evidentemente se classificar. Enfim, tira um monte de coisa ruim ali do caminho do Corinthians, que ainda não é fácil, tem muito que construir, mas é mais para dar uma aliviada no clima, né? Tudo bem, Beira? Boa noite a você, professor Celso Zelt, Calçade, Léo, aos fãs do esporte. Eu acho que qualquer expectativa melhor do que aquilo que o Corinthians fez para esse jogo, no momento do contexto de estreia do Dorival e jogadores à disposição, seria muito ambiciosa. Qualquer expectativa maior do que aquilo que o Corinthians produziu. Acho que o jogo foi equilibrado. Se tivesse terminado empatado, justo. Se o Corinthians tivesse perdido por um gol, justo. Acho que a vitória ficou na medida justa. Não dá para esperar nada do treinador em tão pouco tempo. Então, acho que ganhar fora de casa, na Copa do Brasil, na estreia, foi um negócio muito bom para o momento. Não dá, repito, para esperar uma atuação de um time pronto, porque o time vai ser modificado. Eu fiquei com algumas curiosidades, porque o Dorival já jogou de várias formas. O Flamengo, por exemplo, jogava 4-3-1-2 para poder escalar Pedro e Gabigol juntos.
São Paulo jogava 4-2-3-1. Tô pegando esses times porque os últimos que ele foi campeão. Títulos, onde foi bem. Joga 4-2-3-1. Né? O Dorival já jogou de outro jeito no Santos, por exemplo, quando jogava bem, inclusive até abrindo um pouco mão de marcação, o Gabigol jogando na direita, problema de recomposição, mas tinha um time muito talentoso. A minha dúvida é se esse desenho de hoje, que para mim pode ser um 4-1-4-1, como o Calçado disse, ou até um 4-3-1-2, sem ter um meia, com 4 jogadores que marcam, é um prenúncio do que ele vai fazer lá na frente. Que eu me lembro do Ramon Dias, de quem eu não fui fã do trabalho, como você sabe, dizendo que poderia formar um Corinthians mais conservador, que marcasse mais, porém ele queria um time jogando mais com a bola. E se você for colocar, imaginando todos em forma, à disposição, Garro, Yuri e Memphis, você não consegue jogar desse jeito, ou jogar um 4-3-1-2 com dificuldade da recomposição do quarto jogador no meio campo. O Garro vai participar, o Yuri volta, mas eles não fazem isso tão bem assim. O percurso que o Yuri tem que correr é grande para voltar, o Garro volta, marca razoavelmente, ajuda, e o Memphis é jogar com a bola. Você já levantou esse tema aqui na época do Ramon, né? Sim. Mas, e sempre gera um debate, né? Porque com todos eles à disposição, como não escalá-los? Agora, eu imagino... Como não jogar com os 4? Então, esse para mim é o grande desafio do Dorival. Então. Montar um time, como disse o professor Celso Zelt, equilibrado, competitivo, capaz de marcar bem e tirar o melhor desses jogadores. Porque são 2 jogadores tecnicamente, para mim, de nível acima do futebol brasileiro, bem acima. Sim. O Garro e principalmente o Memphis, e o Yuri, que é um jogador que desequilibra. Então, como você tem esses caras em campo e tem uma equipe competitiva, capaz de marcar e ser equilibrada? Acho que o jogo de hoje não serviu como experiência para isso. Acho que o Dorival precisa de tempo, não vou exigir que isso aconteça rapidamente, mas estou muito curioso para ver como vai ser esse futuro do bom treinador que o Corinthians contratou à frente da equipe. Dá para pensar nisso? Porque assim, eu imaginando aqui, Garro, Memphis, Yuri, Garro, Memphis, Yuri, estou esquecendo quem aqui? Garro, Yuri, Memphis, Garro, os 3. Aí você encontra 3 no meio de campo. Isso. Se tendo esses jogadores à disposição, dá para imaginar não colocar um deles ali, abrir mão para ter um time mais... Em princípio, não. Não. Bom, boa noite primeiro. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Porque hoje, sem o Garro, o Corinthians não tem pontas que desequilibram e não tem um meia criativo. Certo? Perfeito. Então, já... Podia ter o Coronado. O Dorival achou que não compensava colocar. Porque não ia marcar. E o Coronado tem uma questão física também que deixa algumas dúvidas. Dito isso, hoje pode não ser o banco de prova do time ideal, porque ele fez muito bem em poupar. Os colegas no Sport TV trouxeram informação de que era o jogo 30, o 30º jogo do Corinthians no ano, dia 30 de abril. É muito. Né? Nem começou maio e o Corinthians está batendo 30 jogos no ano. Então, assim, se você não pode poupar num jogo de ida de Copa do Brasil contra um time de Série B, você não vai poupar nunca. Restarão ainda 26 do Brasileirão quando parar para o Mundial de Clubes. Quer dizer, é muito jogo. Então, acho que era normal ele usar esse jogo de hoje para dar uma rodada no elenco e fazer essas observações. Então, se você não vai ter mesmo esse meia criativo, acho que você vai compensar de outras maneiras. Eu vi muitos momentos, sim, o Losango. Porque o Bidon jogava mais perto dos homens da frente. Né? E o Maicon como primeiro. Aí no segundo tempo, quando ele faz as trocas, entra Martínez, entra Ranieri, o Maicon adianta, mas cansa. Né? Você embora um 4-4-2 com o Thales e o Hernandes adiantados. Então, assim, ajudavam na marcação também. Eu acho que, como disse o professor, uma carta de intenções. Deu para entender que uma coisa que ele vai fazer muita questão é arrumar a defesa. A gente discutiu muito aqui no domingo o absurdo que é você entrar no Maracanã contra o Flamengo sem meio de campo. Sim. Porque na prática foi o que a gente viu, né? Sem meio de campo. Né? O Corinthians foi engolido. Coisa que o Ramon também fazia nas grandes derrotas. Fez na Copa do Brasil. E acho que o Dorival está deixando muito claro que isso não pode se repetir, não vai se repetir. Hoje era, de fato, assim, quando saiu a escalação, o professor corintiano falou, vou ligar a TV. Um amigo meu disse que só viu por motivos religiosos. Porque assim, você falou, eu não tô... Tá subindo. Que bom. O professor conhece, é o primo do professor. Enfim, a pessoa viu a escalação e falou, não vou ligar a TV esperando um grande espetáculo de futebol. Esse é um time para buscar o resultado. E concordo com o Biner, assim, se tivesse sido um empatezinho também, não era nada de outro mundo, não. E esse lance, o Léo falou de espetáculo, né?
Sim, você não ligou a TV para ver nenhum jogo do Brasil aqui hoje, de Copa do Brasil, espetáculo. Não, isso aí foi Espetáculo não teve. Porque assim, isso é uma coisa nossa, sempre quando tem um confronto de Copa do Brasil, nesta etapa, em que você tem um grande contra uma equipe de menor investimento, uma equipe pequena, então você sempre espera o grande massacrando, né? O massacre. Primeiro também... Gente, o futebol... Entre ontem e hoje, só o Botafogo fez isso. Não, Foi todo mundo na conta. São Paulo ia ter goleado. Mas o Seria futebol muito não é bom. feito assim... Esse massacre, o futebol, não é feito assim todo dia. E também nem sempre é uma expectativa correta, eu digo da nossa parte, esperar o... Por que o pequeno não pode jogar? Sim. E outra, se você pegar as equipes menores que estão entrando nessa fase, a Copa do Brasil para eles, ela é grande para todo mundo. Mas o calendário é diferente, a quantidade de jogos, você não tem torneio sul-americano para jogar. Então, seguinte, isso é muito grande. E para a equipe maior, você não pode perder porque você vai gerar uma crise. Mas ele é uma pedra no sapato do calendário, que já é uma loucura, né? A gente falou ontem, mostrou hoje no Sport Center, à tarde. O calendário do Vasco tem 10 jogos em maio. O Vasco tem 10 jogos em maio. Sim, aí a gente vai... Primeiro que o Vasco tem problemas, mas mesmo que fosse uma seleção, um esquadrão, você vai exigir espetáculo nos 10 partidas, você não vai conseguir. Então tem também essa questão que a gente não vai ver espetáculo o tempo todo e temos que admitir isso. E tentar ver o jogo melhorar. É na menor parte do tempo. A menor parte do tempo. Ele é Tem espetáculo mesmo. Porque é difícil mesmo. A gente não dá espaço para isso. Então, assim, eles vão convivendo, lutando, jogando. E a gente vai falar de outros jogos aqui, entramos nesse assunto. Mas foi o que era o que era possível fazer também. Né? Não... Falta muita coisa para o Corinthians? Falta. Mas quando tiver o Memphis e o Yuri e o Garro, que muda muita coisa, o Dorival vai ter que pensar em outro formato, que é um trio no meio de campo muito forte. Pode ter Ranieri, Martínez. Ranieri, Martínez e Carrilho. Eu acho que não vai escapar disso. Um trio que tem a condição de marcar adversário enquanto espera pela volta do Garro também, porque o Garro vai ter que ajudar. Não dá para deixar só os três balançando de um lado para o outro, é preciso de um quarto jogador, como o Corinthians teve hoje. Você precisa proteger os zagueiros muito, inclusive. Porque a bola fica lado para lado, cruzando bola na área o tempo inteiro. Precisam de muita proteção, né? Então, sim, ele vai ter que aí se adaptar a esses caras que significam gol, mas também deixam o Corinthians mais vulnerável. É um desafio. Porque não são caras, você não vai... O Memphis, ainda mais nessa sequência, você não pode imaginar que Memphis, Yuri e Garro vão jogar 8 partidas por mês e vão marcar toda a saída de bola como se fossem loucos dos adversários. Já não é característica, isso não vai você ainda forçar a fazer isso. Isso não vai acontecer. Para um time que tem um elenco que você enxerga os 11, mas quando você precisa de um time de um pouquinho diferente, o rendimento cai muito. Mas posso dar uma esperança aqui? Para os corintianos? Para o Dorival, principalmente. Que é um corintiano nesse momento. Dá uma esperança aqui. 10 corintianos ganhando na Mega Sena e doando tudo. A gente está discutindo. Eu acho que a gente já discutiu situações piores. Tem o lado ruim que você está falando de 3. Joga 3. Um time joga com 11. São 3 caras que você está dizendo que não voltam para marcar. Basicamente. E que se pagam muito bem lá na frente. A gente já se discutiu muito isso. Eu lembro o São Paulo do tempo do Diego Souza e Nenê. Lembra que não podia jogar junto? Até pela idade. Não funcionou. Agora, no ranking, esses não são os piores jogadores do mundo. Memphis à parte, no ranking dos que não voltam, o Memphis é o pior de todos. Não dá para contar. É um time para jogar por ele. Foi o que eu falei na abertura. O Garro é um jogador muito voluntarioso. O Garro está em todo lugar do campo. Sim. Né? Eu acho que a questão hoje do Garro, principalmente nesse momento, é mais a física. Mas é alguém que, se você bater um papo com ele e falar, olha, taticamente é importante, ele vai cumprir. O próprio Yuri Alberto também cumpre isso. Então, não é o pior dos rankings que a gente já fez, né? Eu dei o exemplo de Diego Souza e Nenê, tem vários outros casos que a gente falava de outros times com muito jogador que não voltava. Eu acho que o Dorival pode fazer a cabeça de pelo menos 2 desses jogadores e considerar o Memphis um caso perdido.
O Memphis é o caso perdido. Ele vai perder a bola e vai ficar olhando até a bola voltar para ele, que é o que acontece. Isso tem que ser muito bem comunicado em grupo. É isso, tipo, gente, então. é o seguinte, O Dorival é bom disso também. O Dorival, quando ele chega no Flamengo, Então. ele consegue fazer a dupla Pedro e Gabigol. E na conversa com o Gabigol, convenceu, porque o Gabigol sempre falou que queria ser referência, queria ser o centroavante e tal, etc. Ele sempre deixou isso muito claro. No Flamengo, ele se desloca mais para o lado, função que até já tinha feito no Santos. Exatamente. O Gabigol. Já tinha feito no Santos. Com o próprio Dorival. Com o próprio Quando Dorival. quer, ele exatamente. faz. E aí deslocou e fez o gol da decisão da Libertadores, mas fez o nome do Pedro também, né? A dupla funcionou muito bem, tanto é que o Pedro vai para a seleção, né? O Dorival consegue fazer essa gestão, esse processo de convencimento, de conversa. Talvez isso seja uma coisa mais fundamental nesse momento, que é um momento até mais de papo, de conversa, do que necessariamente de treino, já que não vai ter tempo. A gente está falando do Vasco, o Corinthians também vai ter quase o mesmo número de jogos em maio. No São Paulo, ele consegue transformar o Alisson no que transformou. Né? Ele tem esse dom de conseguir extrair mais de determinados jogadores, de convencer determinados jogadores a exercer determinadas funções e tal. Talvez seja esse o mérito do Dorival. Eu acho que tem uma questão, são duas. Primeiro, diga. Sobre o Alisson. Para mim, o Alisson já era quase um segundo jogador de meio campo. O Dorival enxergou isso e colocou ali. E aí, mérito do Dorival, do Alisson, do sistema, ele se transformou para mim no jogador mais regular e talvez o melhor jogador do São Paulo, quando eu sei quando o Lucas desequilibra. E no Flamengo não tinha o Bruno Henrique. No Flamengo... Não precisou ter essa coisa também de colocar os dois, tendo que tirar o Bruno Henrique, ele já estava fora. No Flamengo, a compensação valeu porque os caras de frente resolviam muitos jogos. Porque o time marcava mal. Eu cansei de ver... Isso compensava. Né? Compensava. Eu cansei de ver os times adversários que conseguiram usar isso, invertendo bola, balançando a defesa adversária, cruzando 500 bolas na área, chegando pelo lado, metendo alguma pressão, só que o Flamengo pegava algumas bolas, fazia gols, ganhava mentalmente os jogos, crescia e... se pagava na frente. Outro Vélez, aquele 4-0 lá. Coisa que o time do Jesus já não era isso. Não, o time do Jesus era atenção lá na frente. Esse era o ideal, né? Esses caras que o Corinthians tem, para que se paguem na frente com títulos, porque no final das contas foi isso, porque o Flamengo quase perdeu o título com o Dorival, vamos lembrar que... Quase perdeu os dois, hein? Então, porque a final da Libertadores também foi e mesmo moscada, que teve um jogador expulso, o Atlético Paranaense. E mesmo o jogo da semifinal contra o São Paulo, no Morumbi, que o Flamengo ganhou, sim. São Paulo chutou muito em gol do Flamengo. É uma coisa que o técnico tem que pensar se compensa, porque eu não sou pessimista em relação ao uso desses três. Ao contrário do que eu fui, por exemplo, quando o Cruzeiro contratou os seus 3 jogadores, eu acho que são personalidades diferentes. Eu não estou nem falando de característica de jogador. Eu concordo muito com o professor Celso Zelt. O Garro, ele vai se doar para o que for necessário. Eu não sei se ele consegue fazer. E aí eu preciso entender quais espaços de campo ele vai percorrer, em que local o Dorival vai querer posicionar as suas linhas para que o Garro possa fazer esse corte de jogador de meio. O Yuri corre muito. O Yuri é um jogador muito raçudo, ocupa espaço, vem pelo lado se precisar marcar, se dedica. O Memphis não fez até hoje. Não sei se o Dorival convenceria o Memphis a fazer ou não, mas se ele arredondar o time com esses outros 2 jogadores com liberdade, e eu acho que até para puxar um contra-ataque, se eu deixar o Memphis mais solto, ele é o melhor jogador que o time tem. É o que eu ia falar, no final das contas o ideal não é esse. Ele é o melhor mano a mano do Corinthians, ele é o mais técnico. Eu acho que o erro, a roubada é achar que o Memphis é o cara da beirada que vai fazer o que o Thales Magno fez hoje. Não. Quanto mais você... Porque o Ramon anda fazendo isso. Quanto mais você distanciar Memphis de Yuri Alberto, está provado para quem assistiu o Corinthians que não funciona. Então o Corinthians ele funcionou com Memphis, Yuri e o Garro. Você quer ter beiradas? Primeiro que não existe jogador no Corinthians. Então você não precisa querer nada. Você só vai ter cara aproveitando os corredores se você jogar com 3 zagueiros e liberar Mateuzinho e Andileri. Aí os lateral fica subindo e ali indo para o fundo e voltando. Você tem os 3 zagueiros, mas... É uma coisa que o Dorival raramente faz. Já raramente faz. E aí você tira alguém do meio de campo. E os zagueiros do Corinthians hoje são tão contestados, né? Que colocar mais um, né? Onde já é um... Vai lembrar o jogo do Barcelona de Guayaquil, que foi desastroso. Exatamente. Até chegar... Bom, eu quero ver essa promessa que fizeram... Não, tem promessa para o Dorival de 4, 5 jogadores. Cara, quem acompanha o noticiário do Corinthians não consegue entender como é que se pode prometer alguma coisa. O Corinthians precisa ser refundado. O Corinthians está
indo para um buraco assim com uma velocidade assustadora. Você não sabe, há um novo motivo para impeachment do presidente, são as contas. As contas têm coisas muito nebulosas ali que não foram explicadas. Num tempo, A consultoria que tinha sido contratada saiu, né? Você já tem o caso Vaidbet, Hoje... que pode explodir. Ainda está na fase final, daqui a pouco vem o resultado. E mais um monte de coisa, né? É base, é marketing, agora a saída do Fred Luz com a empresa da qual ele fazia parte, que era assim, uma visão mais profissional na tentativa de levar o clube a um outro momento. E essas pessoas, os profissionais do Corinthians, são sempre enxotados, né? Não, porque na guerra política, aquilo você tem que dividir. Você tem que dividir e dar pedacinhos para cada um. Cara, como é que você pode prometer para o treinador gastar mais ainda com essas contas? Se bem que... E quem que estará no comando lá? Porque tudo pode piorar, né? E já é uma tragédia. Então, cara, a situação o jogo de hoje é uma história, mas o futuro, ele é incerto. E o Corinthians são 10 partidas, contando com a de hoje. Isso, né? Contando com a de hoje, no dia 30 né, de abril, são 10 partidas até 1º de junho. Ou seja, em 33 dias, são 10 jogos. Isso. E isso para quem está em Copa do Brasil, em Libertadores, Sul-Americano e Brasileirão, tem que conviver com isso. E viajando nos 3, né? São viagens, os 3. Sim. São distâncias que... Países diferentes. Como se fossem países diferentes dentro do Brasil. Se ficar em segundo no grupo da Sul-Americana... tem mais uma cerejinha. Mais duas datas aí nesse bolo aí. Uma equipe que, inclusive, já começou com fases que a gente chama de pré-libertadores. O Corinthians, eu estou pensando aqui, vê se eu não estou falando uma besteira, mas o Corinthians fez todos os jogos possíveis que ele podia fazer, porque ele chegou à final do Paulista, ele disputou duas fases de pré-libertadores, aí ele foi eliminado, não foi para a Libertadores, mas foi para a Sula. Ele vai fazer todos os jogos da fase de grupos, pelo menos. Exatamente. Então, hoje tudo a que tinha no gente calendário fez tudo. Hoje a gente fecha abril, certo? Sim. Abril é mês 4, certo? 4 vezes 3, 12, que são 30 dias em média por mês. São 120 dias. Se ele fez 30 jogos, ele fez um jogo a cada 4 dias, a partir do dia 1º de janeiro. Que não começou ali, entendeu? Que não é que começou ali. Essa conta é de louco. Começou o quê? Dia 12, dia 13 de janeiro, o Campeonato É um dos Paulista. times que mais jogou no mundo. Acho que só o Bahia jogou mais. Que o Bahia tem a Copa do Nordeste. Aí, o Bahia deve ter jogado mais. Não é sério, não dá para também exigir tudo. Você quer rendimento, quer espetáculo, não dá para exigir. Não dá. Não dá. De ninguém, tá? Sim. E fica um papo muito esquisito, até constrangedor, porque a nossa conversa estava caminhando para um outro elenco que o Corinthians não tem, né? O jogador de lado, o zagueiro, quer falar em janela, mas é constrangedor falar em janela. Mas com que dinheiro? Um clube que tem o rombo que tem. Mas, gente, mas assim, numa boa, vamos tentar aqui. Essa janela tem que ser do buraco de uma fechadura. O Corinthians, com todos à disposição, é um bom time, ok? Sim, time, concordo. peça, bom time. Concordo. Time melhor que o elenco, né? Então, exatamente, o time é melhor que o elenco. Pra pôr em mas campo. ainda assim tem umas peças interessantes no banco. O que aconteceu no ano passado, que entrou hoje. no Brasileiro. Exatamente. Mas só viu o Brasileiro. Exatamente. Já tinha caído de tudo o resto. Ele tem um elenco ali, ok. Com um treinador que possa resolver algumas dessas questões que a gente está falando aqui, inclusive quem volta para marcar, para ter um meio-campo ali mais seguro, trazer mais solidez ali defensiva, inclusive trabalhando a questão dos zagueiros. Vamos lá, o que tem para hoje? Que a gente vai imaginar, pô, vem a janela, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem como. Então, se o Corinthians conseguir a manutenção do elenco que tem, com o treinador resolvendo algumas dessas questões que a gente está falando aqui, já não tá bom? Já não dá para quem sabe, pensar num título de Sul-Americana, se passar, né? Ele tá bem na Sul-Americana, né? Não tá bem. É otimista. Não tá bem. Assim. Mas quem sabe uma reação ali, porque a classificação é impossível, é bem diferente da situação do Cruzeiro, né? Mas pensar, olhar o Campeonato Brasileiro, um meio de tabela ali para cima, beliscar a vaga na Libertadores ali no Campeonato Brasileiro. Tudo isso eu não acredito. Não acredita em nada disso? Não, sim, Tudo junto, Tô falando com o elenco que tem. A janela não rolou, não tem dinheiro, pronto, só vamos se lá. acontecer desse jeito aqui, que a gente viu. Você deixa os principais fora e vai com os outros.